Queridos, graças a Deus, né? Mais uma reunião de estudo. Convido vocês a pegarem os livros, o livro Nascidamente e também suas Bíblias. E hoje eu vou retomar aqui um pequeno trecho que nós lemos na semana passada, só para eu desenvolver aqui um aspecto muito importante do ensinamento sobre o reino, tá bom? Abra-se o seu livro na página 175. Aqui nós estávamos tratando, desde a semana passada, o fato de que depois que Cristo, ele morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus, diz a Bíblia que ele foi como um homem que partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então é muito significativo que Jesus, ao contar essa parábola, a parábola das minas, lá no livro de Lucas, ele começa dizendo que o reino de Deus é como um homem que partiu para uma terra distante com o fim, com o propósito de tomar posse de um reino. Então, logo ele tomasse posse desse reino, ele voltaria. Ou seja, é uma parábola que fala, que aponta para a obra de Cristo. Porque quando Cristo veio, a expectativa dos discípulos é que Jesus instaurasse e manifestasse logo o seu reino. Durante todo o ministério de Cristo, a expectativa era essa, tanto dos discípulos, quanto até mesmo daqueles que não eram discípulos. Até os inimigos de Cristo temiam que em algum momento ele pudesse manifestar o reino de Deus. É por isso que o perseguiram e o mataram. Então a tristeza abateu o coração dos discípulos com a morte de Cristo, mas com a ressurreição de Jesus, a esperança, renovou no coração, foi renovada no coração. E daí agora eles pensavam, bem, agora que ele já morreu, que ele já ressuscitou, ele vai inaugurar o seu reino, ele vai manifestar o seu reino sobre toda a terra. Mas acontece que Cristo, ele não fez assim, deste modo, Ele diz que os discípulos deveriam permanecer aqui e ainda pregar o evangelho para todas as nações. Então abriu-se aí um hiato, abriu-se um intervalo entre a ascensão de Jesus e a manifestação do seu reino que ainda não veio. E aí surge aqui um questionamento, surge uma pergunta, por que Cristo não estabeleceu o seu reino, não manifestou o seu reino tão logo ele ressuscitou? Porque já estava ali o Cristo vitorioso. Daí a parábola que Jesus conta das minas, dizendo que ele partiu para uma terra distante, ele voltou para o Pai, com um propósito, não um propósito de inatividade, de preguiça, mas ele partiu porque ele conquistou na cruz esse reino que fora usurpado por ocasião da queda de Lúcifer. Ele conquista judicialmente esse reino, mas agora ele precisa tomar posse desse reino. Então a melhor maneira da gente ilustrar essa questão de você ganhar o direito legal do reino e o tomar posse, é evocando a figura, a imagem lá do Antigo Testamento, quando é dito que Deus deu a terra prometida para os filhos de Israel. Então a boa terra de Canaã foi uma terra dada por Deus para os filhos de Israel. Mas é dito que agora eles deveriam fazer o quê? Tomar posse da terra. Uma coisa é a terra que tinha sido dada por direito. Outra coisa é se apropriar da terra, porque o grande problema é que a terra estava ocupada pelos heveus, os heteus, os cananeus, os filisteus, tantos zeus, inimigos que estavam na terra. E aí nós temos lá no Antigo Testamento essa história, como houve batalha atrás de batalha, guerras e guerras, e muito derramamento de sangue, o que gera um certo desconforto
naquele que, ao ler o Novo Testamento, entende o caráter e a natureza de Deus, que é um Deus de bondade, de amor, de graça, de misericórdia. Parece haver um contrassenso entre aquilo que lá no Antigo Testamento se diz e o Deus que é revelado em Jesus no Novo Testamento. Mas aí aquilo que eu disse para vocês semana passada, que é preciso nós lermos adequadamente a Escritura, porque nós sabemos que o Antigo Testamento é como que a sombra de uma realidade que se encontra no Novo Testamento. Ao ler a Escritura, devemos levar em conta esse princípio hermenêutico, de que Antigo e Novo Testamento, eles se refletem, como no Antigo temos o tipo, no Novo o antítipo. No Velho Testamento temos as sombras, no Novo a realidade. Então, nós entendemos claramente que aquilo que se diz lá do povo de Israel e daquelas batalhas, antes de tudo, nós devemos entender aquela terra prometida, entender a promessa que Deus fez de entregar a eles a terra prometida. Devemos entender a posse, a tomada de posse, as guerras e as batalhas no sentido espiritual, no sentido que aquelas batalhas e aquela terra e aquele tomar posse lá no Antigo Testamento está falando de um reino, de uma terra que está invadida por muitos inimigos. E agora aquele que é o rei, que é o herdeiro dessa terra, ele tem que tomar posse dessa terra. Então Cristo é aquele que vem e ele resgata de volta para si o reino de Deus aqui na terra que fora usurpado, e ele ganha esse direito legal e judicial por meio da sua morte e da sua obra na cruz do Calvário. Então, é como ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Só que agora ele precisa tomar posse dessa terra. Essa terra é o próprio homem, porque o reino de Deus se instaura dentro do homem e não simplesmente fora dele. Até porque não há problema algum com o planeta Terra. Como eu dizia, se há algum problema no planeta Terra, é o problema que os homens causam, Os homens causam os muitos problemas. Se retirar todos os homens da terra, fica uma beleza, uma paz, uma tranquilidade, Então o fato é que Cristo, ele tão logo morreu e ressuscitou, tendo adquirido o direito legal e judicial deste reino, ele precisa tomar posse. E aquilo que então se diz figuradamente no Antigo Testamento, que Josué, o grande líder de Israel, deveria entrar naquela terra para poder destruir todos os inimigos, isso se cumpre em realidade na pessoa de Jesus, o Josué maior. Ou seja, o que Cristo está fazendo desde a sua ascensão? Ele está tomando posse da terra, tomando posse do reino, para que então ele possa voltar e manifestar esse reino sobre a terra. Bem, partindo dessas considerações, veja aí no seu livro, página de número 175, quando diz aí no segundo parágrafo: desde então, Cristo está a desbravar o coração dos seus filhos eleitos e redimidos, destruindo ao fio da espada de sua palavra todos os inimigos internos do homem, a saber, a inveja, a avareza, a idolatria, a impureza, a inimizade, a hipocrisia, a facção, a discórdia, o ódio, a mentira, o pecado, o mundo, todas essas coisas negativas, Nenhum inimigo pode ser poupado, e tudo que se opõe a Deus deve ser aniquilado, para que na terra do coração humano, uma vez purificada, seja edificado o templo santo de Deus para a sua glória e expressão. Ora, quem jamais imaginou que no silêncio da história, durante todos esses séculos e milênios, estivesse o Cristo a se apossar organicamente do seu reino, judicialmente reavido na cruz?
Somente aquele que aguarda verdadeiramente pela segunda vinda do Senhor e cujos ouvidos estão atentos ao seu próprio mundo interior é que pode ouvir o brandir da espada e o rumor da guerra já renhida, que há muito se deflagrou dentro de si, desde que a luz da verdade se acendeu em seu espírito humano. Esses que hoje estão sendo julgados e estão passando pelo reto juízo divino serão por fim os santos vencedores, que se tornarão dignos do reino de Deus. Por isso reinarão com Cristo durante os 1000 anos. E é aqui que eu quero que os irmãos compreendam algo, porque nós estamos falando que o milênio, que será a última das dispensações, vai se dar por ocasião da vinda do Senhor. Então o Senhor vem e instaura o milênio, o seu reino manifestado durante o milênio. Só que a vinda do Senhor, ela é marcada por batalhas e por guerras. Leia com atenção o livro do Apocalipse e você vai ver que o Apocalipse é marcado por muitos juízos que serão derramados sobre a terra, sobre os homens que não se arrependeram da sua condição, do seu pecado, que não receberam o evangelho, que não amam a Deus. O problema é que se lá no Apocalipse nós temos aquele juízo que recairá sobre a terra, ocorre que o apóstolo Pedro já havia nos ensinado que o juízo que vai recair sobre a terra antes do milênio, antes da manifestação do reino milenar, esse juízo já começou já quando Cristo morreu e ressuscitou. Isso é algo para nós refletirmos. E aqui é um ponto que, salvo engano, não se ouve dizer nas igrejas e nem na teologia convencional. Ou seja, todos falam que Jesus vai vir para julgar, não é isso? Que ele vem e ele vai derramar juízos sobre a terra. Ora, mas esse juízo que será derramado, esse juízo final, ele já começou há 2000 anos. E alguém pergunta, ora, mas onde está esse juízo de Deus que começou há 2000 anos, que nós não estamos vendo? E eu quero convidar vocês a pegarem suas Bíblias e verificarem comigo alguns textos. O primeiro é o que está em 1 Pedro capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 12. Diz assim, olha, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então Pedro já aqui declara que há um fogo ardente que surge no nosso meio, cujo propósito é nos provar. E ele diz que esse fogo não é algo extraordinário, é um fogo ordinário. O que quer dizer um fogo ordinário? É algo normal, não é algo anormal, não é uma exceção, é algo que vai acontecer com normalidade no meio do povo de Deus. E ele continua dizendo, portanto, no versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E veja só a relação, ele diz que devemos nós nos alegrar na medida em que nós somos o quê? Coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ou seja, meus queridos, aquele que crê no Evangelho, aquele que recebe a Cristo, aquele que se diz um cristão genuíno, ele é convidado a participar dos sofrimentos de Cristo. Então a vida cristã não é simplesmente você ir para uma igreja, aceitar Jesus, cantar no coral, assistir à reunião semanal ou dominical, levar uma ofertinha e vamos para o céu e está tudo bem. Inclusive eu tenho ouvido ultimamente as pessoas falando dessa questão, perguntando, o que fazer para ser salvo. Aí alguns colocam uma discussão assim, será que devolver o dízimo e ser batizado nas águas e tomar a ceia do Senhor, esses 3 elementos, são condições para a salvação? Eles perguntam.
são condição para a salvação. E por que se instaura esse debate? Ora, porque de um lado tem aqueles que dizem que dar o dízimo, participar da ceia, não é? E ser batizado em água é condição de salvação. Se você não dá dízimo, você não pode ser salvo. Se você não é batizado nas águas, não pode ser salvo. Se você não toma ceia, não pode ser salvo. Tem pessoas que acreditam deste modo. Em contrapartida, tem um outro segmento que vai contender com este, dizendo não é, a ceia não é condição para a salvação, nem o dízimo e tampouco o batismo. Aí, onde se dá essa discussão? É que aqui, daqueles que acreditam que fazendo isso serão salvos, eles pensam que o homem é salvo pelo fazer. E os que discordam porque diz que o homem não é salvo pelo fazer, ele é salvo pela graça e misericórdia e pelo sangue de Jesus. E agora, de que lado nós vamos ficar? De um lado das que temos que fazer, ou do lado que nós não temos que fazer? Porque só vejo esses dois lados em debate. E aí nós entramos dizendo, não, nós não estamos nem de um lado e nem de outro. A salvação não é pelo fazer e tampouco pela inatividade. A salvação é a participação com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Jesus falou que se não nascer de novo, não pode entrar no reino. A condição para se entrar para o reino de Deus, para ser um cidadão do reino de Deus, é nascer de novo. O problema é que todo mundo fala, mas eu nasci de novo em 1900, aí dá a data, né? O problema é que nascer de novo traz aí, subtendido, no silêncio do texto, uma condição terrível. É que ninguém pode nascer de novo, se primeiramente não morrer. Porque nós nascemos da carne e do sangue, esse nascimento natural. E esse nascimento natural nós trazemos conosco a inclinação e a consciência caída do velho homem. E esse velho homem, que somos nós, no nosso nascimento natural, ele tem que morrer, para que morrendo possamos ressuscitar com Cristo, e ao ressuscitarmos, nascemos de novo, nascer do Espírito, né? Nascer pelo Espírito, uma nova criatura. Então, a condição para a salvação não é fazer algumas coisas, e tampouco deixar de fazer e apenas acreditar que tudo já foi feito. Não, é verdade que tudo já foi feito, tá? Não vamos, temos que tomar cuidado com o modo como nós falamos. Tudo já foi feito em Jesus, é nele. Nele tudo está completo, está realizado, está consumado. A questão é que nós não somos convidados pelo Evangelho a simplesmente acreditar em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, exercemos fé em Jesus, isso implica que nós nos unimos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, a salvação é pela graça, é verdade, é pela fé, é verdade, mas é uma graça e uma fé que nos une a Cristo na sua morte. E aqui Pedro diz claramente, no versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois o quê? Coparticipantes. Nós participamos juntamente. A palavra coparticipante quer dizer participar juntamente. Somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E para quê? Por que nós participamos do sofrimento de Cristo? Por que nós participamos da morte de Cristo com Cristo? Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultantes, ou exultando. Ou seja, se nós participamos dos sofrimentos de Cristo e do morrer com Cristo, vamos também participar da ressurreição de Cristo e da glória de Cristo. Então, aqueles que hoje estão sendo trabalhados por Deus
nesse processo de união com Ele, no sofrimento, morte e ressurreição, esses são aqueles que estão sendo salvos hoje. Agora pensa comigo que esse participar com Cristo, dos seus sofrimentos, da sua morte, isso é uma guerra muito grande, e vocês sabem disso. Se alguém não sabe que estamos dentro de uma batalha espiritual, essa pessoa não sabe nem o que é o Evangelho. Paulo diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. As duas últimas mensagens pregadas aqui no domingo, no Devap, aqui eu ministrei há 15 dias, e a que o Josué ministrou domingo passado, são mensagens que como que expõem o nosso coração, o quanto que nós precisamos que os inimigos da maldade, do ódio, da facção, da discórdia, sejam aniquilados aqui dentro. A grande questão é que nós tomamos muitas vezes isso por mandamento, ou seja, você tem que amar. É verdade, temos que amar, todos concordam com isso. Você não pode odiar. Aí você fala, é verdade, nós não podemos odiar. Você toma isso por mandamento, mas quando você olha na sua prática, é uma coisa que está aqui dentro, guerreando, batalhando. Ou seja, muito mais do que mandamento, nós precisamos de cura. Nós estamos precisando de libertação. E essa libertação acontece quando Cristo dentro de nós começa a batalhar para destruir todos os inimigos internos no homem. Então veja que Pedro continua dizendo o seguinte, preste atenção, versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Por quê? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Olha essa declaração: a ocasião de começar o juízo é chegada. Isso ele escreveu há 2000 anos. E ele diz, e esse juízo que já chegou, começa pela casa de Deus. Olha o versículo seguinte. E se, ora, 17, né? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, se o juízo de Deus começa primeiramente por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Ou seja, Cristo, quando ascendeu aos céus, ele começou o juízo. Tomar posse da terra, não se toma posse da terra com vistas a manifestar e instaurar o seu reino sem juízo, porque o reino já é de Cristo por conquista. Ele, ao morrer na cruz e ao ressuscitar, foi-lhe dado todo o poder e foi dada toda a autoridade. É dele, essa terra é dele, os homens são dele, os corações dos homens são dele, nós somos dele, todo o universo é dele. Ele conquistou mediante a sua morte e ressurreição. O problema é que aquilo que ele conquistou está cheio, repleto de inimigos. Como é que o reino de Deus se manifesta no meu coração, se aqui dentro está cheio de heveus, heteus, cananeus, jebuseus, filisteus, cheio de inimigos aqui dentro do coração? Ah, mas que heteus e heveus são esses? Ora, é a inimizade, é a porfia, é a contenda, é a inveja, é o ódio, é a maldade, é a hipocrisia. São os inimigos que reinam, governam e não querem sair de dentro de nós. Eles insistem em permanecer. E Cristo então diz, mas eu vou tomar posse da terra, então para tanto eu vou derramar juízo. Ninguém, nenhum ser humano está livre do juízo de Deus.
Lógico que o juízo de Deus na igreja é esse juízo com vistas a destruir não a nós, mas destruir os inimigos que estão dentro do coração do homem. É por esse motivo que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22. Ele diz assim, olha, diz o texto bíblico, fortalecendo a alma dos discípulos. Ou seja, Paulo, ele foi visitando as igrejas, né? Exortando, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Está vendo? E mostrando que através de quantas tribulações? Muitas. Nos importa entrar no reino de Deus. Essas tribulações que os cristãos do primeiro século sofriam e que nós hoje também sofremos, embora de natureza diferente, lá eles eram perseguidos, literalmente. Imagina só você no primeiro século que para seguir a Cristo, você corria risco de morte a todo momento, de ser preso, ser torturado e morto. E eu pergunto, e qual é a pessoa que vai encarar os inimigos da época, os judeus ou mesmo os romanos? Se a sua vida correndo risco, você tem que abrir mão de si para servir a Cristo. Hoje nós não corremos esse risco, porque nós temos uma certa liberdade de culto, de fé, de adoração. Entretanto, nós também passamos por muitas tribulações, muitas situações em que nós temos que decidir pelo Evangelho. Ou nós somos derrotados pelos pecados, ou nós vencemos o pecado. E para vencer o pecado, você vai ter que fazer o quê? Perder. Aquele que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando Cristo batalha dentro de nós, se nós cedemos ao trabalhar do Espírito de Deus, nós perdemos, nós diminuímos, nosso ego vai sendo aniquilado, nossa vontade vai sendo governada pela vontade maior de Deus. Nós vamos deixando de seguir nossos próprios caminhos para seguir o caminho de Deus. Deixamos de realizar nossa própria vontade para realizar a vontade de Deus. Há um outro texto também aqui em 2 Tessalonicenses, rapidamente, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz, vamos ler o versículo 4, né? A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então ele fala de perseguições e tribulações que os irmãos estavam suportando naquele tempo. No versículo 5 ele diz, sinal evidente. As perseguições, as tribulações eram um sinal evidente. Sinal evidente é um sinal que se pode perceber, pode ser visto, sinal evidente do reto juízo de Deus. Ou seja, é Deus julgando, é o juízo acontecendo já na igreja. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Agora, pense comigo num relato interessante, que está lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel, no capítulo 15. Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que ler aquelas histórias e procurar discernir o sentido espiritual, a mensagem espiritual. Quando Deus mandou que Saul lutasse contra os amalequitas, preste atenção, Deus diz para Saul, você vai lá nos amalequitas e destrói cabalmente a tudo e a todos.
Não tome esse texto no seu sentido literal. Por tomar esse texto e outros semelhantes no sentido literal, é que tem gente até hoje fazendo guerras, matando pessoas em nome de Deus, por não saber ler a Escritura. Mas vamos entender, Deus diz: Saul, você vai, entra na terra dos amalequitas e destrói tudo, inclusive os rebanhos. Diz a Escritura que lá foi Saul, entrou, matou tudo que tinha que matar, destruiu tudo que tinha que destruir, mas ele ouviu um balido de ovelhas, e ele foi verificar, e havia umas ovelhas grandes, gordas, bonitas, né? Se fosse hoje diríamos de raça, né? E tal, e ele viu aquelas ovelhas e ele falou: rapaz, não vai dar certo, eu não vou matar essas ovelhas, essas eu não vou matar, porque elas são boas, são bonitas, são maravilhosas. E ele resolveu preservar aquele rebanho de ovelhas, e foi para casa vitorioso, todo feliz, quando então Deus enviou Samuel para falar com Saul, e disse: você realizou tudo que Deus havia dito para você realizar? Ele: sim, fomos lá e destruímos cabalmente todas as coisas. E o profeta disse: e que balido de ovelhas é este que eu estou ouvindo? Falou: não, é porque essas ovelhas aqui é o seguinte, é porque elas são boas, são bonitas, elas são gordas, viçosas, não tem como destruir uma coisa. Então eu preservei pela beleza e pela utilidade que elas têm. E aí Deus manda Samuel dizer: porque você desobedeceu a minha palavra, o reino te será tirado. Ele perde o reino naquele momento, e o reino será dado a Davi. Então, entendendo isso no sentido espiritual, que o nosso coração tem muitos inimigos, e que eles devem ser todos destruídos pelo poder da palavra de Deus. Quando Deus diz que todos os inimigos têm que ser destruídos, são todos. O problema é que há alguns inimigos que nós já os domesticamos. Inimigos domésticos. São inimigos que nós julgamos que não faz nenhum mal, já convivemos bem com essas coisas. Porque uma coisa é você criar um gato, outra coisa é você criar um leão. Ambos são felinos, né? Então você pensa: não, o leão tem que ser destruído, mas o gato é bonitinho, é só um bichano. É aquele tipo de situação que nós vamos abrindo mão de coisas, vamos permitindo que coisas significantes, grandes, visíveis, sejam tratadas no coração, mas preservamos vícios, costumes, sentimentos, inimigos de Deus dentro do nosso coração. Quem assim procede perderá a manifestação do reino de Deus durante o milênio. Então é importante nós entendermos o que está acontecendo. Para o reino milenar acontecer enquanto dispensação, enquanto manifestação do reino de Deus na terra, os inimigos têm que ser vencidos. Cristo tem que tomar posse da terra. E como diz Pedro, ele começa primeiro pela igreja, depois ele chegará nas demais pessoas. Agora, a grande questão é exatamente essa. Abre seu livro na página 176 e vamos seguindo aqui na leitura do texto, a partir do último parágrafo da página 176, quando diz: somente o que vencer. Vencer aqui, vocês já entenderam, né? É permitir que Cristo destrua em nós todos os inimigos. Somente o que vencer reinará sobre as nações durante o milênio. E o que é um vencedor? Senão aquele que perdeu a sua vida na grande batalha pela posse do reino. Ora, vede, no campo de peleja do coração, o eu sou luta contra o ego. Há uma luta dentro de nós entre o eu sou, que é o Cristo de Deus, e o ego. Ego é uma palavra latina, não é? Egum.
que, se traduzida literalmente, nós vamos encontrar a palavra eu. Esse eu Alexandre, que se desdobra, esse pronome eu, esse E minúsculo, que se desdobra em meu, em minha, não são os pronomes ditos possessivos. Esse eu, que é o meu ego, ele quer ser preservado. Agora, o que é preservar o ego? O que é preservar o eu? Ora, diante da exposição do Evangelho, nós somos confrontados. Sim ou não? Nós somos confrontados. O Evangelho, ele sinaliza o caráter de Deus e aquilo que nós precisamos refletir. Ele nos ensina a amar incondicionalmente, a perdoar incondicionalmente, a socorrer incondicionalmente. Ora, olha para você, eu já estou olhando para mim. Não é verdade que nós fazemos essas coisas na condição, sempre impondo uma condição, a condição de que o meu eu não seja ferido. E ao mesmo tempo que esse eu, com E minúsculo, esse meu ego, quer prevalecer quanto às minhas vontades, os meus desejos, as minhas exigências, as minhas inclinações, o eu sou, com E maiúsculo, ele quer tomar posse do coração. Então é uma luta entre dois eus, o eu com E minúsculo, que é o meu ego, e o eu sou, que é o Cristo de Deus. É a mesma coisa que Paulo diz, é a carne lutando contra o espírito, é o espírito lutando contra a carne. Essa batalha está acontecendo dentro de nós. Então aqui no texto nós temos: e o que é ser um vencedor, senão aquele que perdeu a vida na grande batalha pela posse do reino? Ora, vede, no campo de peleja do coração, o eu sou luta contra o ego pela posse da terra, e o ego, em suas trincheiras, resiste o eu sou, não querendo ser despossuído daquilo que usurpara. O ego é aquilo que pensamos ser, independentes de Deus. É a ilusão de achar que temos vida própria, a ponto de dizermos como o filho pródigo: dá-me a parte dos bens que me cabe, como se de nós mesmos tivéssemos alguma coisa. É o desconhecimento de que a vida que nos faz existir é o próprio Cristo e que não pode ser usurpada. Aqui é um detalhe interessante, eu quero que os irmãos pensem um pouquinho comigo, porque estamos falando de perder a vida e ganhar a vida, e citamos o filho pródigo dizendo: dá-me a parte dos bens que me cabe, não é? É porque quando na sua Bíblia você encontra aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á, a palavra vida no grego é bios. Aquele que perder a sua vida, a palavra grega é bios. O que tem a ver? É que quando na sua Bíblia você lê que o filho pródigo diz: dá-me a parte dos bens que me cabe, essa palavra bens no grego é bios, é vida. Ou seja, quando o filho pródigo diz: dá-me a minha bios, a minha vida, o que ele está dizendo? A vida que eu tenho é minha. É minha. Essa pessoa não reconhece que a vida que ele tem não é dele. Ora, se a vida que eu tenho não é minha, eu não posso vivê-la de acordo com as minhas preferências, a minha vontade e os meus desejos. A vida que eu tenho, se ela é de Deus e se ela é o próprio Cristo, eu tenho que viver para Ele. E aqui que está o grande segredo do Evangelho, que nós entreguemos essa vida para Deus, que nós devolvamos essa vida para Deus, que nós vivamos para Deus. E essa é a grande luta, porque nós queremos viver a nossa própria vida. O texto continua: quando o homem desconhece ou ignora essa suprema verdade,
Ele pensa que a sua existência é a vida absoluta e não sabe que essa ilusão de ser sem Deus é apenas uma pseudo-vida, uma persona, uma máscara, um não ser. Essa vida que você chama de sua, que você quer segurar, é só a sua ilusão. É essa vida ilusória de prazeres carnais e transitórios que precisa ser vencida pelo eu sou, para que Cristo seja tudo em todos e de nossa existência possamos dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Página 178. Os santos vencedores, portanto, são aqueles que não amaram as suas próprias vidas, bios, mais do que a vida, zoé. São os dois termos gregos para vida. O problema é que na sua Bíblia, quando aparece a palavra vida, você lê vida. Quando aparece vida de novo, você lê o quê? Vida, 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 vida. E aí você pode achar que tudo é uma coisa só. Mas a língua grega, ela tem nuances de significações diferentes. Ao se referir a essa vida nossa do cotidiano, que é de Deus, é chamado de bios, essa vida natural, humana, essa existência. E ao se referir à vida eterna de Deus, ela usa a palavra zoé, é um outro termo. A língua grega é uma língua rica. Então, o fato é que os santos vencedores são aqueles que não amaram as suas próprias vidas dessa existência mais do que a vida, que é a vida divina, a vida eterna. Antes, eles transcenderam a sua existência para além dos prazeres transitórios do pecado e encontraram na vida, que é Deus, na vida transcendente e eterna, a sua satisfação e plenitude. E por se permitirem ser golpeados por Deus e por Ele governados nesse século, reinarão sobre as nações na era vindoura. Esses estão aptos a ensinar a outros o caminho da vida, porque em vida já o percorreram e fizeram a sua travessia. Ou seja, aqueles que hoje vencerem, reinarão com Cristo no reino milenar. Agora entenda o conceito de vencer. Está vendo agora o Mundial de Clubes, né? Vocês estão acompanhando? Uma beleza, né? A maravilha. O bom é que o Flamengo foi despedido, né? Foi para casa, descansar a cabeça, relaxar um pouco para poder voltar com todo o gás na próxima temporada. Mas por enquanto vai descansar, né? Mas eu citei o Mundial de Clubes porque ali nós temos uma batalha, né? Entre times, entre adversários. E ser um vencedor dentro desse contexto, ser um vencedor é prevalecer sobre o adversário. Aquele que prevalece, que usa de maior força, de maior astúcia, de maior destreza, de maior acerto, ele vence. Então, vencer no conceito do mundo é prevalecer sobre o inimigo. Aquele que perde, aquele que é derrotado, né? Ele é um perdedor, ele não é um vencedor. No conceito divino é exatamente o inverso. Quem é o vencedor no conceito divino? É aquele que perde. Se você ganhar, se você prevalecer sobre a vontade de Deus, você terá prevalecido, no entanto, terá perdido. Por isso que é dito, aquele que ganha a sua vida, ele ganhou, né? Perder lá, ele perdeu. E aquele que perde a sua vida, se a vontade de Deus prevalecer sobre a sua vida, você está perdendo. E o mundo vai dizer, você é um otário, você está perdendo. Por que você nega a si mesmo? Por que você se submete à vontade de outro, no caso a vontade de Deus? Por que você renuncia à sua vontade a favor da vontade de outro? Você está perdendo. Você fala, mas é porque é perdendo que se ganha.
Por isso que nós temos o exemplo muito claro lá, que eu já falei outras vezes, de Jacó. Jacó, depois de uma noite inteira lutando com o anjo do Senhor, ele foi golpeado na sua perna, na sua coxa, e aí então ele foi vencido. Ele foi vencido pelo anjo do Senhor. Então ele se agarra com o anjo e diz: agora eu quero a tua bênção, porque você prevaleceu sobre mim, eu perdi a batalha, eu quero a tua bênção. E o que o anjo do Senhor lhe responde? Tu serás chamado não mais de Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Ou seja, ele prevaleceu porque perdeu. Porque se tivesse prevalecido na batalha, teria perdido a vitória. Então o conceito divino é exatamente o oposto. As leis do reino de Deus são opostas às leis do reino deste mundo. Eu me recordo de uma situação, uma ocasião, em que Jesus estava indo com seus discípulos para realizar a última Páscoa. Jesus convidou os discípulos para tomar a ceia da Páscoa. E no caminho, Jesus ia à frente, eles iam atrás discutindo quem é que, ao chegar na casa, iria lavar os pés da turma, né? Porque a pessoa que tinha cedido a casa tinha saído da casa, deixado a residência vazia, para que Cristo tivesse a liberdade de realizar a ceia naquela casa. E quando acontecia de chegar numa casa, então sempre havia ali um escravo para lavar os pés dos viajantes, daqueles que chegaram. E como a casa estava vazia, não havia esse escravo para realizar essa tarefa. E isso preocupou os discípulos, porque se não havia ninguém para fazer esse serviço, deveria de ser algum deles aqui, algum de nós, discípulos. E ninguém queria esse serviço, porque era um serviço baixo. Quem realizava esse serviço não era nem um escravo comum, era o escravo dos escravos. Vocês sabem que é assim, sempre tem alguém para mandar no outro, né? Sim ou não? Tem o presidente, o governador, aí vai baixando. Quando chegar na escravaiada, só tem escravo aqui embaixo, aqui vai ter sempre um escravo que quer ser melhor que o outro escravo. Isso é uma inclinação do ser humano. Sempre vamos ter que encontrar alguém para subir e julgar. Me lembrei agora de um episódio do Chapolin Colorado. Vocês devem ter também se lembrado. Uma senhora lá estava construindo uma casa e ela contratou toda uma empresa para fazer a casa. Aí tinha lá como é que fala? O engenheiro, aí tinha o mestre de obras, aí ia descendo, né? E aí, quando dava um problema na obra, ela brigava com o responsável, com o engenheiro. E aí ele se virava na fila e brigava com o seu subordinado, que virava e brigava, que virava e brigava, e virava. Quando chegou no último, era o marido dela, que ela faz assim, não tinha mais ninguém. Era o pior de todos. Então ninguém quer esse lugar menor, último. A gente sempre quer prevalecer sobre alguém. Então os discípulos não queriam lavar os pés. Jesus, ouvindo aquela discussão, aquele debate, porque eles debatiam não exatamente quem iria lavar os pés, não é quem iria fazer a tarefa, é quem é o maior. Porque ao descobrir quem é o maior, logo saberemos quem é o menor, e é este, portanto, que vai fazer o serviço. Quando chega lá, Jesus pega e dá aquela lição neles, porque eles se assentaram, ninguém se dispunha a fazer o serviço do lava-pés. Jesus se levanta, desce com as suas roupas de cima, cinge-se com uma toalha, pega a bacia e vai lavando os pés um a um. E eles, meio resistentes, Pedro queria resistir. Depois que Cristo deu aquela lição de humildade, ele disse: olha, se eu, sendo Senhor, vos lavei os pés, vocês então devem lavar os pés uns dos outros. E aí é onde vem a explicação de Jesus. Porque no reino dos homens, o maior subjuga o menor. Assim é na política, assim é na polícia, no exército. Essa hierarquia, essa pirâmide em que sempre tem um abaixo do outro,
sempre um mandando no outro, subjugando o outro. Ninguém quer servir, e se serve, serve porque tem alguém com um cetro na sua cabeça. Jesus fala: mas no reino de Deus não é assim. A lei do reino de Deus é o contrário. Aquele que é maior, esse é o que serve. E essa é uma estratégia divina fantástica, porque se o maior é o que serve, e logo todos querem ser grande, então todos servirão uns aos outros. É uma maneira de pegar esse ego, e reduzir ao máximo. Então, nesse caso, a maneira de vencer é exatamente nessa inversão de valores, no caso do mundo para o reino de Deus. Ou seja, nós devemos perder a vida. Então, quando diz aqui no texto: e por se permitirem ser golpeados por Deus e por Ele governados nesse século, então você foi golpeado por Deus e se permitiu ser governado. Ele me conduziu, eu aprendi a ser governado, a ser dirigido. Por esse motivo reinarão sobre as nações na era vindoura. Esses que foram subjugados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, eles aprenderam, eles estão aptos a ensinar a outros o caminho da vida, porque em vida já o percorreram e fizeram a sua travessia. Mas como o filho varão poderá reinar sobre as nações, sem que estas lhe façam resistência? E aqui nós começamos agora no terreno arenoso, difícil, da interpretação do reino milenar. Porque esses vencedores que vão reinar sobre nações, eles são chamados no Apocalipse capítulo 12 de filho varão. Os vencedores são o filho varão da profecia de Apocalipse 12. E aí vem uma questão: como o filho varão, como esses vencedores, como o filho varão poderá reinar sobre as nações, sem que estas lhe façam resistência? Imagina só, os santos vencedores, no reino milenar, agora vão ensinar as nações. Vão dizer: olha, vocês precisam amar, perdoar, transformar as armas de guerra em ferramentas de arado, arar a terra. Vai agora haver um reino de paz. Não haverá uma resistência? Sim ou não? Certamente haverá uma resistência. Até uma questão muito interessante que eu costumo colocar é: se em 2000 anos a igreja pregando o evangelho para o mundo, as nações, não creram, não receberam, como essas mesmas nações, durante o reino milenar, obedecerão ao evangelho? Onde está o segredo? Deve haver aqui alguma coisa inaudita que deva acontecer para que haja o sucesso do reinar do filho varão sobre as nações. A verdade é que, se nós olharmos e pensarmos que nada de inaudito acontecerá, a vida continuará num ciclo vicioso. Pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas nascem, pessoas morrem. Quando você faz a leitura da história da humanidade, nada se altera. A ponto de alguém falar assim: bem, se depender disso aqui que está acontecendo e do modus operandi atual, não tem como haver mudança. Por isso a Escritura vai dizer que Deus há de interferir na história da humanidade. E Deus diversas vezes interviu, ou melhor, diversas vezes interveio, na história da humanidade. Querem ver uma coisa? O que é o nascimento de Jesus? Senão uma intervenção de Deus nas leis naturais. Ou não é?
Porque se é dito que Jesus nasceu de uma virgem, ora, o que dizem? O que um ateu diz diante disso? Fala, vocês estão loucos. Virgem não pode ter filho. Porque para ter filho, aí a pessoa vai pegar as leis lógicas e naturais. É uma mulher que tem uma relação com o homem, ambos entregam ou unem seus gametas para que haja o zigoto, e do zigoto haja a concepção, e da concepção possa nascer uma criança. Não é assim? Essa é a ordem lógica. Mas Deus, que criou todas as coisas, fala: eu vou intervir e vou gerar um filho numa virgem. Ou seja, Deus tem momentos de intervenção na história para que se cumpram os seus propósitos. Ora, o que foi a cura do cego de nascença? Pode um cego de nascença enxergar? Alguém que não tem córnea enxergar? Não há como, não há meio. Você vai falar isso, vão chamar você de louco, porque na lógica natural você não pode enxergar sem córnea. Aí Cristo realiza o milagre. O que é o milagre? É a intervenção divina, sobrenatural no mundo natural. Então, vez ou outra, Deus intervém na história humana para, intervindo, estabelecer os seus propósitos. Então, quando nós trazemos aqui esta pergunta, mas como o filho varão poderá reinar sobre as nações sem que essas lhe façam resistência? Como ensinar-lhes o caminho da obediência, se depois de 2000 anos de pregação do Evangelho, os povos da terra continuam relutantes contra a verdade e não se curvam diante do crucificado? Como é que vai se dar isso? Ora, ao introduzir-se o reino milenar, cumprir-se-á cabalmente a palavra de Deus pronunciada pelo próprio Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. De sorte que nenhum homem ou mulher, adulto ou criança, civilizado ou bárbaro, deixará de ser atraído pelo magnetismo da verdade, o qual orientará as suas consciências e corações em direção à cruz. Vejam que haverá uma intervenção divina durante o reino milenar. E para que os irmãos entendam essa intervenção divina, eu farei aqui para vocês uma pergunta. Vocês creem no Evangelho? A resposta é sim, acredito. Vocês corresponderam ou responderam positivamente ao Evangelho por ocasião do chamamento? Vocês vão responder sim. Aí eu pergunto: e você acha que não houve uma intervenção divina na sua vida para que você pudesse dizer sim, Senhor? Como é que Deus intervém? Ele intervém iluminando, trazendo luz, clareza, verdade, dissipando as trevas, dissipando a ignorância. Então, todos nós que cremos no Evangelho, nós sofremos intervenção divina. Tem um texto, eu não sei se eu vou encontrar agora, alguém pode até me ajudar a encontrar, procura aí pelo nome Lídia, e vocês vão me ajudar a encontrar na chave bíblica. Mas é Atos capítulo 16, né? 16, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Irmãos, até com óculos eu estou com dificuldade de ver, sabia? Eu acho que tem que trocar esse óculos. E dali a Filipos, cidade da Macedônia,
primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Agora olha o que diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quando diz que o Senhor lhe abriu o coração, mostra aqui uma intervenção divina. Então Deus, ao longo da história, Ele sempre está intervindo, de maneira a controlar a própria história da humanidade. Ou seja, a história da humanidade é dirigida por Deus. Deus usou inclusive o pagão Ciro, o Ciro pagão, rei dos persas, para fazer voltar o povo de Israel para Jerusalém e reconstruir o templo e a cidade. Ou seja, Deus foi lá e trabalhou no coração dele. No nosso caso, Deus também trabalhou no nosso coração a semelhança de Lídia. Então, durante o reino milenar, haverá uma intervenção divina na consciência e no coração de todos os homens. Uma intervenção inaudita. Do contrário, as coisas não mudarão. Se há de ter um fim, eu falo um fim dessa história, temos que chegar no momento em que o reino de Deus se estabeleça finalmente. Deus haverá de intervir para que as coisas possam concorrer ao cumprimento de sua vontade. Tá bom? Bem, nós vamos ter que parar por aqui. Vamos só concluir aqui esse último parágrafo da página 178. Ora, ao introduzir-se o reino milenar, cumprir-se-á cabalmente a palavra de Deus pronunciada pelo próprio Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. De sorte que nenhum homem ou mulher, adulto ou criança, civilizado ou bárbaro, deixará de ser atraído pelo magnetismo da verdade, o qual orientará as suas consciências e corações em direção à cruz. Mas para que isso aconteça, segundo o plano da economia divina, Deus tem reservado para esse período uma obra jamais vista na história dos viventes. Satanás será acorrentado e preso por 1000 anos. É aqui que a coisa vai acontecer. Eu vou marcar aqui no meu livro, para nós não nos perdermos na próxima semana. Vou marcar exatamente aqui um pouquinho acima. Tá bom? Bem, então, a partir da próxima reunião, semana que vem, nós vamos entender como isso se dará. Satanás será preso por 1000 anos para que Cristo possa reinar sobre as nações, mas não se esqueçam que isso é uma estratégia divina, não é uma solução definitiva, porque Satanás é preso no início dos 1000 anos, mas ao concluir-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E a pergunta que eu fiz por muito tempo: por que Deus prende o tal do Satanás? 1000 anos, tudo acontecendo, tudo certo, tudo direito. Agora solta o bicho, solta o Satanás. Guardam essa questão, porque isso aí, essa estratégia divina de prendê-lo para soltá-lo, ele prende por breve tempo para soltá-lo em seguida. Eu estou querendo falar e não quero adiantar, dar o spoiler, né, para vocês. Mas vamos lá. Então, guardam essa questão aí que será respondida nas próximas reuniões de quarta-feira. Tá bom?